Americana. São 7h32. A gente acompanha também a guerra na Ucrânia, né, que saiu um pouco do foco à medida em que ela tem avançado aí para o quinto mês, né? A gente já está com 4 meses de conflito. E ela teve importantes desdobramentos nos últimos dias. O secretário-geral da OTAN e o primeiro-ministro britânico defenderam apoio e prometeram ajuda para evitar uma vitória russa. A Ucrânia, por sua vez, pleiteia ainda a entrada para a União Europeia. Isso deve ocorrer, mas não será breve. E para a gente entender melhor o momento da guerra na Ucrânia, a gente conversa agora com o Bernardo Val, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia. Olá, Nonato. Bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui na CNN Rádio. Prazer é nosso. Professor Bernardo Val, qual é o momento que nós estamos vivendo aí do conflito na Ucrânia? Algum sinal de que a gente possa ter um encaminhamento, um desfecho para esse conflito, ou nesse momento nem russos nem ucranianos pretendem ceder? Por enquanto, Nonato, não há previsão de um desfecho para esse conflito. Nem a Rússia, nem a Ucrânia pretendem ceder. Para o Kremlin, a Ucrânia é um interesse estratégico do mais alto nível, então a Rússia continuará engajada nessa guerra. Para a Ucrânia, trata-se de uma guerra existencial. Esse país está combatendo o invasor russo para garantir sua sobrevivência enquanto Estado independente. Uma variável-chave é a disposição de países ocidentais continuarem apoiando a Ucrânia através do envio de armamentos. Alguns sinais apontam um auxílio duradouro no futuro previsível, outras evidências mostram que já existem divisões. No geral, as análises indicam que será uma guerra duradoura que pode durar anos. Pois é, professor, esse é um ponto importante. Quando o senhor fala do apoio, né, até com algumas armas de outros países aos ucranianos, a impressão que dá é que isso vai aumentando a resistência, mas o conflito pode se estender, como o senhor destacou e como alguns analistas entendem, por vários anos. A gente pode ter uma espécie de Síria em território ucraniano ou não? É bastante possível. Imaginava-se no início que a Rússia poderia resolver essa questão rapidamente, mas com o passar do tempo a gente pode observar que não foi esse o caso. É importante a gente compreender a questão de fundo. A Rússia está punindo a Ucrânia pelas suas escolhas geopolíticas dos últimos anos. Para cumprir com seus objetivos, a Rússia precisa manter sua presença militar em território ucraniano e continuar atacando a infraestrutura ucraniana. Não há necessidade de grandes ganhos territoriais nem de tomar a capital Kiev. Na visão do Kremlin, as raízes da guerra de agressão russa contra a Ucrânia são oriundas dos Estados Unidos desconsiderarem as preocupações geopolíticas de Moscou nos últimos 30 anos. A Rússia pode estar em um conflito armado com a Ucrânia, mas geopoliticamente, Moscou se percebe travando uma guerra contra o Ocidente em território ucraniano. Nesse sentido, ou o Ocidente muda sua abordagem em relação à Rússia e começa a levar a sério as preocupações russas que iniciaram essa guerra, ou o regime de Putin desmorona e a Rússia revisa suas ambições geopolíticas. No final das contas, um acordo entre a Rússia e a Ucrânia só é possível como extensão de um acordo entre a Rússia e o Ocidente ou como resultado do colapso do regime de Putin. Agora, professor Bernardo Val, quando a gente comenta aqui da possibilidade de entrada da Ucrânia na União Europeia e, por outro lado, a Rússia também não quer que a Ucrânia se aproxime muito do Ocidente, principalmente na questão militar, quando se trata de OTAN. Talvez a União Europeia preocupe um pouco menos. Mas isso é algo que pode acontecer de imediato ou demanda muito tempo de negociação, de conversas para que a Ucrânia possa pertencer à União Europeia? E se isso efetivamente ocorrer, vai contra as ideias de Vladimir Putin? É mais um ingrediente para que o conflito se arraste?
Olha, Nonato, o Putin afirmou em um discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na última sexta-feira, dia 17, que a Rússia não tem nada contra a adesão da Ucrânia à União Europeia, já que a União Europeia não é um bloco político-militar, ao contrário da OTAN. Isso foi o que o Putin falou. Porém, a entrada da Ucrânia na União Europeia poderia representar a democracia chegando perto das fronteiras russas, o que, para o regime autocrático de Moscou, não seria uma coisa boa. A possível adesão da Ucrânia à União Europeia não é universalmente bem-vinda. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deseja que o seu país se torne membro da União Europeia o mais rápido possível, mas nem todos os países do bloco apoiam a ideia. A Alemanha, França e Itália, que são as 3 maiores potências econômicas da União Europeia, garantiram apoio à entrada da Ucrânia, mas a Europa está dividida sobre essa rápida entrada. Por um lado, países como Portugal, Espanha, Holanda e Dinamarca têm reservas significativas em relação a isso. Por outro lado, a Polônia e os países bálticos acham que o processo não está sendo rápido o suficiente. A questão é um dilema que se coloca ao bloco europeu. Um procedimento de aceitação acelerado para a Ucrânia só poderia funcionar se a União Europeia ignorasse uma longa lista de suas próprias regras, o que é considerado uma impossibilidade virtual. Além disso, tal movimento quase certamente afastaria os países dos Balcãs ocidentais, que há anos esperam em vão pela adesão à União Europeia. No entanto, se Bruxelas fechar a porta para a Ucrânia bem no meio da guerra, seria algo semelhante a uma declaração de falência geopolítica da União Europeia. Professor, qual é o papel que tem China e Estados Unidos nesse momento do conflito? Porque acho que a gente já teve até um engajamento maior, tanto do Biden quanto até do próprio Xi Jinping, no começo da guerra, no começo do conflito. Hoje me parece que a coisa está mais ali morna, vamos dizer assim. Qual é o papel que os dois países têm ou deveriam ter nesse cenário, hein? O presidente norte-americano Joe Biden, quando ele chegou ao poder, ele tinha como projeto que os Estados Unidos recuperassem o seu papel de líder das relações internacionais, já que no governo anterior do Donald Trump, os Estados Unidos eles foram marcados por uma espécie de retraimento das relações internacionais e também por deixarem o posto de líder da ordem internacional liberal. Então o Biden ele busca isso, porém é possível notar uma certa fadiga imperial norte-americana que ficou muito clara quando da retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão em agosto de 2021. Com a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos estão aproveitando essa situação para fazer com que a OTAN volte a ter um papel destacado, para tentar retomar esse papel de líder das relações internacionais e, indiretamente, fazer com que a Rússia pague pela sua guerra de agressão à Ucrânia, através do fornecimento de armamentos e do encorajamento ucraniano para combater o invasor russo. A China, por sua vez, recentemente reiterou apoio à Rússia em questões de soberania e segurança. Além de que, o ministro da Defesa chinês disse que a China lutaria até o fim por Taiwan. Isso indica a transição de um mundo unipolar para um mundo multipolar, como o próprio presidente Putin ele falou na semana passada, que a era do mundo unipolar ela está chegando ao fim. Então a China ela joga nesse sentido para ocupar o seu espaço no mundo multipolar e os Estados Unidos eles buscam não perder a sua relevância como grande potência das relações internacionais. O professor, a gente teve muita cobertura, né, no início do conflito e posteriormente isso foi diminuindo à medida em que
esse conflito foi se prolongando. A gente falou agora há pouco, será que é possível que a Ucrânia acabe se transformando numa Síria, né, que vive um conflito permanente, ainda que o governo tenha dominado boa parte do território, mas volta e meia a gente tem algum tipo de tensão. Nós nos acostumamos com o conflito, e eu pergunto isso porque certamente pessoas continuam sofrendo lá à medida em que bombardeios continuam, enfrentamentos prosseguem em várias cidades ucranianas. O mundo acaba de algum modo se acostumando com isso, professor Bernardo? Quando o conflito começou, era novidade, recebeu bastante atenção da mídia e era um grande acontecimento das relações internacionais, uma ruptura da ordem internacional, essa guerra de agressão russa à Ucrânia desrespeitando a Carta das Nações Unidas. Então, isso chamou muito a atenção, porém, com o passar do tempo e com novas notícias, tende-se a ter, pelo menos as pessoas em geral, um interesse reduzido nessa guerra, mesmo que ela continue tendo um impacto muito significativo na economia internacional e também na questão dos preços de energia, nos preços das commodities, o risco de uma grande fome decorrente da Rússia impedir as exportações de produtos agrícolas da Ucrânia e da própria Rússia também não exportar os seus produtos agrícolas e redirecionar o fornecimento de gás da Europa para a Ásia, particularmente China, e o petróleo para a Índia. Então, o interesse que se tem no início, ele é maior e ele tende a diminuir ao longo do tempo, porque novas notícias vão surgindo, novas preocupações, e acaba se tornando, por assim dizer, parte da paisagem, o que obviamente não retira a importância dessa guerra. Professor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui na CNN Rádio, trazendo aqui esclarecimentos para a gente entender esse momento do conflito na Ucrânia. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Nonato. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado ao senhor também. Bernardo Val é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, conversando com o ouvinte da CNN Rádio. São 7h44.